Hoje eu quero falar sobre o maior líder de todos os tempos. Três características que eu quero falar com vocês rapidamente. Três características de Jesus na sua liderança. Quando a gente vai observar a liderança de Jesus, a gente vê que Jesus, ele forma a sua equipe, e essa equipe é uma equipe variada, uma equipe diferente, uma equipe bem variada, porque Jesus, ele tinha um Pedro, que não tinha paciência, ele tinha um André, que era relações públicas, ele tinha um Tomé, que precisava ver para crer. Jesus tinha um Levi, que era um publicano, amigo do império, e agora agora amigo do povo, né? Tinha um João que gostava de ficar no peito de Jesus. Cada um desses 12 tinha uma característica diferente. E o mais incrível é que com esses homens tão diferentes, Jesus forma uma equipe, e com essa equipe ele começa a impactar cada cidade. Uma das marcas da pedagogia de Jesus era a diferença que tinha do ensino dele e do ensino dos rabinos da época. Ele ouvia as pessoas nas suas fragilidades, ele dava atenção a elas e lhes mostrava um caminho libertador. Ele usava uma linguagem simples, a linguagem simples das pessoas, usando exemplos do dia a dia, e assim ele se fazia entender. Ele contava histórias relacionadas à vida, mas que faziam as pessoas refletir. E assim ele se tornou o maior líder que já existiu. E aí, então, hoje eu quero falar sobre três características da liderança de Jesus. Infelizmente, eu só vou poder citar cada uma delas, porque o tempo não permite um aprofundamento, mas aí eu já deixo aqui a sugestão para vocês desenvolver ponto por ponto dessas características ao longo dessas reuniões mensais. E então nós vamos ver três características muito fortes da liderança de Jesus: a força do autodomínio, a força da ação e a força das relações. Primeiro, ele tinha autodomínio. Ele disse, eu sou, e ele se tornou aquilo que ele dizia ser. Ele foi fiel à sua missão, ele acreditava em si mesmo, ele não desperdiçava sua energia, ele fazia coisas difíceis, ele demonstrava gratidão, ele assumia responsabilidade, né, pelo que ele possuía. Ele não perdia tempo julgando os outros, ele expressava seus sentimentos. Ele não se importava de parecer tolo, né? Algumas vezes de cuspir no chão, fazer um lodo e passar nos olhos do cego, ou de estar diante do Sinédrio ou de Pilatos para ser julgado e ficar calado quando ele podia se defender. Jesus confiava nos seus instintos. Ele estava totalmente comprometido com a sua causa. Ele pedia coisas, né? Dá-me dessa água.
Ele enfrentava os seus medos, como por exemplo lá no Getsemane, quando ele soou gotas de sangue, orando, pedindo, né, para o Pai, olha, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas olha, se não for, amém, que seja feita a sua vontade. Jesus, ele tinha um sentido de destino. Ele valorizava mais a semente que o buquê. Ele não desprezava as pequenas coisas. Fala a Bíblia, lá em Provérbios 16:32, que melhor é o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Um líder, principalmente um líder cristão, ele precisa estar em constante desenvolvimento do autodomínio. E Jesus, ele nos deixa todos esses exemplos de autocontrole, de domínio próprio, para que nós possamos seguir e aprender. Segundo, a força da ação. Essa também foi uma das características muito fortes na liderança de Jesus. Ele enxergava vida em tudo. Ele agia. Ele tinha um plano. Ele formou uma equipe. Ele via as coisas de modo diferente. Por isso, ele rompia barreiras. Ele não era exatamente o que as pessoas esperavam de um líder. Gente, isso é extraordinário. Eles esperavam um Messias que os livrasse do poder de Roma, que libertasse Israel do domínio romano. E eles esperavam que isso fosse feito através da força, né? Que o inimigo fosse derrotado através da força, que através da força ele tomasse Israel de volta para os judeus. Né? Esperavam que através da força o inimigo fosse derrotado, mas aí ele aparece falando de amor e diz que eles, para que eles amassem o inimigo. Definitivamente ele não era exatamente o que as pessoas esperavam de um líder, mas ele ampliava os seus limites, ele era audacioso, ele estava disposto a agir, ele dava um passo de cada vez, ele servia apenas o melhor vinho, ele se importava com os outros, ele sabia a hora de desapegar, ele veio ser uma bênção. Ele era especialista em mudar as coisas. Ele sabia que ele não estava só. E ele treinou os seus substitutos. E aí ele disse para a sua equipe, olha, daqui a pouco eu não vou mais estar entre vocês, mas continuem. Ensinem o que vocês aprenderam. E fala a Bíblia lá em Mateus 28, 19 e 20, isso palavras dele próprio, ele diz assim, olha, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ele morreu, ressuscita ao terceiro dia, subiu aos céus, e essa equipe que ele deixa foi tão bem sucedida na sua missão, que ainda hoje, depois de 2000 anos, nós estamos aqui, não falando só do líder, mas de todos eles. A terceira e a última característica marcante, talvez a mais marcante de todas,
da liderança de Jesus era a força das relações. Ele dava às pessoas uma visão maior que elas mesmas. Quando Pedro reconhece que estava diante do Messias, ele diz: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou pecador. E aí Jesus responde, né? Pedro, eu vou te fazer um pescador de homens. Você não é Simão, agora você é Pedro. Pedro, você é pedra. Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro jamais conseguiria se enxergar dessa maneira. Ele era um simples pescador, ele ainda por cima era temperamental, chucro. Mas Jesus enxergou a força que existia nele e falou: eu vou usar essa força. E Pedro se tornou o líder desse movimento. Jesus olhava as pessoas com amor. Ele dizia sim. Ele estava aberto às pessoas e às ideias. Ele dava poder às mulheres. Gente, uma mulher empoderada hoje é normal, é comum. Mas naquela época, só Jesus para fazer isso. Ele enxergava o potencial que havia nas mulheres e elas se tornam importantes e influentes nesse movimento do cristianismo. Ele era transparente, ele acreditava na sua equipe. Ele definia claramente as recompensas do trabalho. Olha só, quem vos recebe, a mim me recebe. Mateus 10, 40. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Ele perdoava, ele tratava todos como iguais, ele educava, ele envolvia a sua equipe no trabalho, ele passava tempo com a sua equipe, ele dava exemplo, ele agradecia em público e em particular, ele olhava pelos pequenos, ele fazia as pessoas se comprometerem, ele tinha compaixão, ele servia a sua equipe, ele amava as pessoas. Um líder que não gosta de gente, não consegue ter sucesso. Ele defendia os membros da sua equipe, ele dava autoridade ao seu pessoal, ele se divertia com o seu grupo, ele tinha boa vontade, ele deixou um ritual. Isso eu acho fantástico. Ele deixou um ritual para que os seus seguidores se lembrassem dele, né? Vocês já pararam para pensar que 2000 anos se passaram e nós todos os meses celebramos a ceia em sua memória? Porque ele disse: façam isso em memória de mim. Ele amou o seu grupo até o fim. Ele via as pessoas como dádivas de Deus para ele. Ele sabia que ninguém vence até que todos vençam. Ele via as pessoas como a sua maior realização. Ele conseguia, com seus ensinamentos, fazer
Ele conseguiu, com seus ensinamentos, fazer uma revolução em nome do amor. Ele foi o único que conseguiu dividir o tempo em antes e depois dele. E está claro que quem consegue fazer algo tão extraordinário é o melhor exemplo a ser seguido. Que na nossa vida cristã, que na nossa vida familiar, que nas nossas relações de trabalho, nós possamos seguir o seu exemplo, sua força, sua determinação, sua paixão. Que essas características de autocontrole, de ação e relacionamentos comecem a fazer parte da sua vida como profissional, como líder, e com certeza você vai obter sucesso. Um profissional cristão, ele tem a mente de Cristo. Ele procura a cada dia ser mais parecido com Ele. Existem muitos palestrantes, sim, extremamente capazes, pessoas brilhantes que têm muito a nos ensinar, né, sobre relações profissionais, como ter sucesso, como conquistar uma carreira bem-sucedida. Mas, com toda certeza, suas ideias, por melhores que possam ser, não resistirão ao tempo. Sempre aparecerá quem as supere, quem mostre um novo caminho, uma nova forma de fazer o mesmo. No entanto, isso não aconteceu com Jesus. E, com toda certeza, não acontecerá. E é por esse motivo que ele se tornou o maior líder de todos os tempos. Que a gente possa se espelhar nele e no modelo da sua liderança a cada dia. Deus abençoe. Amém.